Veja bem, toda a premissa da selvageria da tal reforma trabalhista é de que o custo do trabalho está sendo um fator hostil à competitividade sistêmica do Brasil no mundo. E isto é mentira grossa. Não quer dizer que nós não tenhamos que modernizar a legislação trabalhista. Nós não temos que ter medo de abrir um grande e generoso debate sobre novos modos de trabalho, né? O trabalho remoto, o trabalho doméstico, o trabalho em casa, o trabalho com jornada diferente, etc, etc. Mas o custo por hora trabalhada do Brasil definitivamente não é um fator impeditivo nem de longe da nossa competitividade sistêmica estrangulada. O grande problema da competitividade estrangulada do Brasil é a baixíssima produtividade. Ou seja, quanto produto por pessoa ou por hora trabalhada nós conseguimos fazer em proporção ao mundo. E isso tem a ver, primeiro, em ordem de emergência e depois em ordem de estrutura. A sua própria inteligente pergunta já traz a semente da resposta. Em ordem de emergência, a brutal informalidade. Hoje, no Brasil, mais da metade do mundo do trabalho estão na informalidade. E aqui há uma questão regulatória para ser modernizada, mas há uma questão também de nível de atividade econômica e do apreço que a sociedade dá ao trabalho dignamente remunerado e protegido, ou não dá. Nós somos uma sociedade que tem um legado escravista ainda muito renitente. Mas, no fundo, nós só vamos superar isso com uma brutal mudança no processo educacional brasileiro. Brutal. E aqui quer dizer o seguinte, não só o incremento do gasto por aluno ano, mas a mudança mesmo do próprio paradigma pedagógico. Isto que o Michel Temer está propondo com a manchete de reforma trabalhista, nada tem de reforma trabalhista e é a coisa mais truculenta e intolerável que eu já vi alguém propor nessa área, e só pode propor isso um antipovo, alguém que não tem compromisso popular nenhum, que está aí passando uma aventura, um traidor, golpista, informante dos órgãos de inteligência norte-americanos. O senhor Michel Temer, sabia? É só olhar no Wikileaks, tem essa outra característica. Então ele está passando aí essa aventura vaidosa, prepotente e traiçoeira, né? E vai propor uma coisa dessa. Qual é a essência da proposta deles? É fazer valer o acordo sobre a lei. Ou seja, o que é que ele quer? Numa hora em que nós estamos com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, homens, mulheres, sadios para trabalhar, 13 milhões de desempregados, estamos caminhando aceleradamente para 15 milhões, você dizer que o empresário vai negociar com o trabalhador, este sem qualquer rede de proteção, porque a lei fica revogada. Que tipo de negociação uma raposa faz com uma galinha? Não que eu esteja chamando o empresário de raposa. Os empresários eles têm a justa pretensão de diminuir seus custos. E é absolutamente compreensível na lógica capitalista que o empresário queira deprimir todos os seus custos, né? Nas ineficiências da nossa logística, aceito com casca e tudo e tal, vão para o lado da parte mais frágil, né, que é o trabalhador. Se eu tenho 13 milhões de pessoas na fila pedindo emprego e chamo um trabalhador da minha empresa e digo, vamos negociar, você me dá o seu 13º, você me dá, ou então você pede a negociação essa. Portanto, o que nós defendemos é uma ampla discussão, e eu tenho uma linha para isso, sobre a modernidade das relações trabalhistas, esses novos tipos de empreender, para que o Brasil esteja capaz de achar o ponto de equilíbrio, mas sempre em direção ao oposto. Proteger o trabalhador, proteger a massa de salários, porque isto é o que é mais justo, é mais nobre e é o mais racional do ponto de vista econômico. Enquanto Ciro Gomes falava das consequências trágicas que a reforma trabalhista iria trazer, Temer e Bolsonaro enalteciam a reforma como a salvadora da pátria. Reforma trabalhista é uma boa reforma, não vai dar mais desemprego, presidente? Pelo contrário, vai gerar emprego. Porque como ele flexibiliza, ele torna mais, digamos assim, mais flexível, mais, como é que eu diria, mais suave os acordos entre patrões e empregados, é possível que eles consigam, vou dar um exemplo, claro, por exemplo, parcelamento de férias em 3 vezes. Pode ser fruto de um acordo coletivo. Ora, o sindicato dos patrões, o sindicato dos empregados, ajusta uma forma. Isso vai aumentar o emprego, vai dar mais segurança jurídica para o trabalhador e para o empresário. O objetivo é gerar emprego. Aliás, o que nós temos feito com o chamado
aquilo que você chamou muito corretamente, é o governo das reformas, o que nós estamos fazendo é reformar para melhorar o Brasil, mas especialmente para gerar emprego. Esse é o nosso objetivo. O senhor sendo eleito, as reformas previdentes, o senhor vai fazer trabalhista, também já foi feita também a política? Eu votei favorável à trabalhista. O que o empresariado tem dito para mim, eu concordo, né? Dizendo o seguinte, o trabalhador um dia vai ter que decidir menos direito em emprego ou todos os direitos de desemprego. Esse custo Brasil, os encargos trabalhistas, faz com que você tenha aproximadamente 50 milhões de brasileiros na informalidade. E você tem que atacar exatamente isso aí. Por que quando um brasileiro vai para os Estados Unidos e começa a entregar pizza lá, não volta mais para cá? E lá não tem direito não, nem férias. Não estou falando de acabar férias, mas lá não tem direito nenhum. E você ganha 4, 5 vezes mais do que aqui. E esse custo Brasil dificulta você na balança comercial. Dificulta você, impede você, muitas vezes, de não contratar mais gente. Eu poderia ter uma microempresa junto com meia dúzia de pessoas empregadas. Não faço por quê? Dado exatamente esse custo Brasil. Aumentou o número de empregados no setor privado sem carteira assinada. De cada 10 brasileiros trabalhando, 4 estão na informalidade. Este homem não tem licença da prefeitura para trabalhar na rua. A jornada é pesada, das 10 horas da manhã, quando monta a barraca, até às 8 da noite vendendo churrasco. Ele está desempregado há 4 anos e sonha com a carteira assinada. Aí depois de 2014 aí fechou a firma, aí eu montei esse espetinho aí para me sobreviver, né? Foi o último jeito que eu procurei serviço, não encontrei. Do segundo para o terceiro trimestre deste ano, o número de pessoas trabalhando por conta própria cresceu quase 2%. São 430 mil pessoas a mais, 300 mil estão na informalidade. O cidadão que empreende de forma informal, ele não tem acesso a crédito, ele não consegue ter direitos trabalhistas mínimos, nem para ele, nem para quem ele subcontratar, se for o caso. Ele tem uma volatilidade, em geral, maior dos ganhos dele. O número de empregados sem carteira assinada também cresceu. Mais de 500 mil de postos de trabalho informais. Do desmantelo do governo Dilma, com Temer para cá, são 3 anos, o Brasil fechou 13 mil indústrias. 13 mil. E agora nós estamos ouvindo falar na Ford fechando e botando 3 mil pessoas para fora no ABC. Aqui na Bahia, em Camaçari, está botando mais 2.400 para fora e vem aí a General Motors. Por quê? Porque a indústria brasileira está operando com 1/3 da capacidade dela parada. E você até aguenta 1 ano, 2 anos, mas 3 anos, 4 anos, não aguenta. Então a desindustrialização que eu falei tanto na campanha não vai ser revertida com esse papo furado dessa gente. Porque eles não entenderam, os capitalistas brasileiros, que o capitalismo moderno funciona com o consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda. Então o que eles estão fazendo? Desemprego aberto, reforma da Previdência que contrai renda, reforma trabalhista que destruiu milhões de empregos a proposta, a pretexto de criar. Você está diminuindo drasticamente a capacidade de consumo do povo, que não consumindo, o comércio quebra. 220 mil lojas foram fechadas nos últimos 3 anos. O emprego no Brasil, a partir inclusive da aberração da reforma trabalhista. O emprego no Brasil, formal, está sumindo. Anotem os números. Desemprego aberto no Brasil, 13 milhões de pessoas em números redondos. Informalidade, nesta uberização da economia, a qual os cínicos da elite brasileira estão chamando de empreendedorismo. Empreendedorismo, que é o cidadão agarrado numa motocicleta ou numa bicicleta, de madrugada, correndo, feito um doido para ser atropelado e morto, para ganhar R$5 na entrega do iFood. Pois bem, sabe quantos brasileiros estão nessa? E o número é recorde histórico? 38 milhões e 800 mil pessoas. Pega 12 milhões, 13 milhões de abertamente desempregados e agrega 38,8 milhões de pessoas. E me responde como vale o emprego e a renda do povo. Eu digo para vocês, 50% do povo brasileiro, hoje, e isso está em declínio, está obrigado a viver com R$413 por mês.
Metade da nação brasileira está obrigada a viver com R$ 413. Nós precisamos oferecer ao Brasil um projeto nacional de desenvolvimento que tenha compromisso com o trabalho, com o emprego, com a produção, porque esse negócio de mandar o povo correr do rapa, não é? 38 milhões e 800 mil pessoas vão viver de Uber, de Rappi, de coisas, isso numa nação de 206 milhões de habitantes, isso não existe. E o Brasil há muitos anos descomprometeu-se com isso. Porque o que bota a gente para frente não é migalha, mesmo que seja generosa, porque quem sabe como eu, a dor, né, de faltar comida na mesa, sabe que é importante a Bolsa Família e tal. Mas o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. Esse é o que bota. E as consequências da reforma trabalhista, que tirou os direitos trabalhistas, estão ainda mais evidentes e aprofundadas devido à situação atual. Com quase metade dos trabalhadores na informalidade, sem direitos e proteção nenhuma, a população ficou quase que totalmente dependente de ajuda do governo, para sobreviver e não morrer de fome.